Olha, hoje um programa mais do que especial. Eu vou entrevistar aqui a doutora Flávia, que é defensora pública, Flávia Albaine. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas vou saber agora. Ela já está aqui comigo na tela. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu estou bem, muito obrigada pelo convite. E a pronúncia é Flávia Albaine, você falou Albaine. corretamente. Albaine. Então eu pronunciei Isso. corretamente. Eu estava fazendo o teste aqui com a doutora, conversando com ela um pouco aqui, a Rayane ali modulando o som com o Rafael. Aí eu esqueci de perguntar. Eu falei, vou me arriscar aqui. Por isso que eu falei, doutora Flávia, a licença maternidade para bebê prematuro. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que o início da contagem dos 2 dias de licença maternidade deve ser a data da alta hospitalar e não mais a data do parto. Nasceu, estava valendo a licença. Agora não, é a data de quando recebe a alta. Perfeito, doutor, é por aí? Exatamente. O STF, pelo que nós verificamos, ele está aplicando esse entendimento para casos mais graves, principalmente de crianças prematuras, cujas internações excedam a 2 semanas. Né? E aí, nesses casos, a licença maternidade da mulher, ela vai começar a contar da alta hospitalar do recém-nascido ou da alta hospitalar da mãe, aquela que acontecer por último. Então, esse será o marco inicial para a licença maternidade. Mas, reitero, para casos mais graves, né, de internações que excedam a 2 semanas. Certo. Então, doutora, se por acaso exceder 2 semanas, a data para que a mãe tenha essa licença passa a contar do momento que recebe a alta, é isso? Perfeito? Exatamente. O marco inicial da licença maternidade vai ser no dia da alta hospitalar, da mãe ou do recém-nascido, da alta que acontecer por último. Doutora, qual é o período de duração da licença maternidade para a mãe que dá à luz a um filho ou uma filha prematura? Em regra, esse período é de 120 dias. A mulher tem 120 dias como regra para gozar da licença maternidade, né, que é o período que ela está ali se adaptando a uma nova realidade, podendo cuidar de si no pós-parto, no puerpério e dar atenção para a criança que acabou de chegar na sua vida. Doutora, as mães, a gente está tratando de um tema de suma importância para você. Muitas vezes você não tem conhecimento, mãe. Você que de repente está grávida, vem fazendo aí o pré-natal, já detectou um certo problema do seu filho, da sua filha, e você muitas vezes não tem conhecimento dos seus direitos. A mãe, no caso, ela tem direito a algum auxílio, continuar recebendo durante esse período, doutora? Sim, durante a licença maternidade, a mãe vai receber o auxílio maternidade, cujo valor corresponde ao mesmo valor do salário que ela recebe enquanto trabalhadora daquela instituição, seja instituição pública ou privada. Então, ela recebe a licença maternidade e ela continua com seus direitos trabalhistas garantidos também. Doutora, no caso de uma mãe, de repente acontece. Não adianta a gente achar, não acontece porque o patrão, a patroa, ele é muito bonzinho, ela é muito boazinha. Eu costumo dizer, doutora Flávia, que bom só mesmo Deus. Vamos dizer que uma mulher dessa esteja numa situação dessa. Se ela for demitida, porque corre esse risco, a senhora sabe, já aconteceu e não é difícil acontecer. Pode se demitir durante um período desse, não? Então, não é possível a demissão durante esse período. Mas aqui nós temos que distinguir 2 situações diferentes, tá? A mulher, ela pode estar sob a égide da CLT, né, trabalha para uma empresa privada ou por uma empresa pública que adota o regime da CLT,
da consolidação das leis dos trabalhos, ou ela pode ser uma servidora pública. Em caso de servidora pública, ela não pode ser demitida caso ela já tenha conquistado a estabilidade, né? Ela só poderia ser demitida após o processo administrativo disciplinar. Então, ela não pode ser demitida porque essa é a determinação estatutária, caso ela seja servidora pública. Caso essa mulher esteja sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, ela tem o que a gente chama de estabilidade gestacional, que vai desde o momento em que ela tem conhecimento da gestação até 5 meses após o fim da licença maternidade. Ou seja, ela terminou de usufruir da licença maternidade. Após esse período, ela ainda tem 5 meses de estabilidade gestacional para não ser demitida, né? E reitero, caso ela seja servidora pública, aí é que ela não pode ser demitida mesmo, somente por um processo administrativo disciplinar, caso ela já tenha atingido a estabilidade. E há muitas instituições públicas que já estão considerando o período de licença maternidade, já estão computando o período de licença maternidade dentro do período de estágio probatório para que as mulheres alcancem a estabilidade após os 3 anos de serviço público. Então, há muitas instituições públicas Brasil afora que também pensando nessa questão da maternagem, do direito da criança, do direito da mulher, já estão alterando as suas normativas internas para que o período de licença maternidade seja computado no período para fins de conseguir a estabilidade no serviço público. Perfeito. Estou conversando com a doutora Flávia Albaine, defensora pública, fazendo alguns esclarecimentos a respeito de você, mãe, que dá a vida ao seu filho, à sua filha, e que de repente se vê numa situação delicada, perseguida por um patrão, sobre licença maternidade para quem dá à luz a um filho, a uma filha prematura. Doutora, sem querer fugir um pouco da regra, eu queria perguntar para a senhora, claro, a gente está falando especificamente no caso de um filho ou uma filha prematura ou prematura. E no caso de uma situação normal, os direitos são os mesmos ou muda alguma coisa, doutora? Não, no caso de uma mulher gestante que dá à luz a uma criança, ela vai ter direito também à licença maternidade de 120 dias. Ela pode estar entrando de licença maternidade 28 dias antes do parto, ou então no próprio dia do parto, a depender das condições clínicas dessa mulher, né, de acordo com o que a equipe médica que a acompanha vai dizer, e é possível sim, também de acordo com as condições clínicas dessa mulher, que esse período seja estendido, inclusive o período de repouso, pode ser estendido aí antes do parto ou após o parto. Se estiver beirando 12, me fala 12. O que vai dizer isso são as condições clínicas da mulher. Então, a licença maternidade é um direito de toda e qualquer mulher. E não apenas, vamos aproveitar para esclarecer, não apenas das mães biológicas, mas também daquelas mulheres que adotam uma criança, né, que se tornam mãe através da adoção, ou daquelas mulheres que conseguem obter a guarda judicial para fins de adoção. Essas mulheres também têm o direito de usufruir da licença maternidade. Flávia Albaine, defensora pública, eu quero imensamente agradecer sua entrevista e deixar aqui as câmeras, os microfones, a nossa Band Natal, Band Nordeste, Band Brasil à sua disposição para suas considerações finais. E se quiser, doutora, dar alguma dica mais importante, fique à vontade. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante aí, direito das mulheres, uma vez que nós estamos numa sociedade que infelizmente ainda invisibiliza e ainda não respeita
os direitos das mulheres, então é importante que a gente fale sobre isso, conscientize as mulheres de quais são os seus direitos, para que elas busquem orientação jurídica. Então, você, mulher, se você tiver alguma dúvida, busque o auxílio de um profissional, um advogado especializado na temática. Se você não puder pagar por esse serviço, busque o auxílio da Defensoria Pública do seu estado, para obter orientações sobre quais são os seus direitos, após a gestação também. É importante que as mulheres saibam, por exemplo, que elas têm direito, quando elas retornam para o trabalho, após a licença maternidade, a intervalos para a amamentação. Então, é preciso que elas saibam de todos esses direitos. Perfeito. Então, procurem orientação jurídica. Essa é a minha grande dica. Perfeito. Muito obrigado, doutora Flávia, e certamente voltaremos com temas voltados para as mulheres e fazendo esclarecimentos aqui no nosso programa. Obrigado, doutora. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Abraço à doutora Flávia Albaine. Que entrevista bacana e esclarecedora.